Carla segurava o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O pequeno caderno de capa marrom estava jogado no banco do passageiro, exatamente onde Roberto havia estado minutos atrás. Ela não deveria ter olhado. Não deveria ter aberto. Mas aquelas primeiras palavras que saltaram da página quando o caderno caiu aberto no chão do carro a deixaram paralisada. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. 22 anos de casamento, 2 filhos. Uma vida inteira construída lado a lado. E agora parada ali no meio do trânsito caótico de São Paulo, com buzinas soando ao seu redor, Carla percebia que talvez nunca tivesse conhecido verdadeiramente o homem com quem dividia a cama todas as noites. Mas antes de continuar, já se inscreveu? Conta pra gente de que cidade e país você está assistindo. A gente ama saber. Carla sempre acordava antes do despertador. Era um hábito antigo, daqueles tempos em que trabalhava no turno da manhã na padaria do pai, ainda adolescente, em Ribeirão Preto. Naquela quinta-feira de março, não foi diferente. Às 5:30 da manhã, ela já estava de pé, preparando o café, enquanto Roberto terminava de arrumar a mala. O voo dele para Manaus sairia às 9, e com o trânsito de São Paulo, era melhor sair cedo. Ele tinha uma reunião importante, com investidores interessados no projeto de reflorestamento da empresa, onde trabalhava como engenheiro agrônomo. Roberto descia as escadas com sua mala de mão. O mesmo homem que ela conhecera na universidade, agora com alguns fios brancos nos cabelos castanhos e rugas ao redor dos olhos que surgiam quando sorria. 47 anos bem vividos, dizia ele sempre. Carla servia o café em silêncio, observando os movimentos familiares do marido. Ele colocava 2 colheres de açúcar sempre. Bebia devagar olhando o celular. Ela conhecia cada gesto, cada maneirismo, ou pelo menos achava que conhecia. A casa estava silenciosa. Os filhos, Marina de 21 anos e Pedro de 19, ainda dormiam. Marina cursava Direito na USP e Pedro estava no 2º ano de Engenharia. Ambos haviam herdado a inteligência do pai e a determinação da mãe. Era o orgulho do casal que trabalhara duro para dar aos filhos as oportunidades que eles mesmos não tiveram. Carla largara a carreira de publicitária quando os filhos nasceram, voltando apenas part-time anos depois. Roberto sempre sustentara a família com dedicação. Eles saíram de casa às 7:15. O céu de São Paulo estava nublado, típico do outono paulista, com aquele ar pesado que antecedia a chuva. Carla dirigia o sedã prata, que usavam para passeios em família, enquanto Roberto revisava documentos no tablet. Durante os 40 minutos de percurso até o aeroporto de Guarulhos, conversaram sobre coisas cotidianas. A conta de luz que chegara alta, o vazamento no banheiro que o encanador prometera consertar, a formatura de Marina que se aproximava. No aeroporto, Carla estacionou na área de embarque. Roberto pegou a mala, inclinou-se e beijou a esposa. Um beijo rápido, costumeiro, daqueles de casais que se beijam há tanto tempo que o gesto se torna automático. "Te amo", disse ele. "Volto domingo à noite." Carla acenou, vendo-o desaparecer entre a multidão de viajantes. Então, colocou o carro em movimento novamente, pronta para enfrentar o trânsito de volta para casa. Era uma manhã comum, ou deveria ter sido. Foi ao parar no primeiro semáforo que ela ouviu o baque surdo. Algo havia caído no chão do carro, do lado do passageiro. Carla olhou rapidamente, mas o sinal abriu e ela seguiu em frente. Na próxima parada, ela se inclinou e pegou o objeto. Era um caderno, pequeno, de capa marrom desgastada, com elástico segurando as páginas. Ela não se lembrava de ter visto aquilo antes. Roberto devia ter esquecido no carro. Provavelmente caíra do bolso do casaco quando ele colocara o cinto de segurança. Carla colocou o caderno no banco do passageiro, ao lado da bolsa. Pensou em ligar para Roberto, avisar sobre o esquecimento. Mas então lembrou que ele já devia estar passando pela segurança do aeroporto, com o celular desligado ou no modo avião. Poderia avisar mais tarde. Não havia pressa.
O trânsito estava lento, como sempre. Carla ligou o rádio, tentando se distrair das filas intermináveis de carros. Uma música dos anos 80 tocava, daquelas que ela e Roberto costumavam dançar quando namoravam. Mais um semáforo, mais uma parada. Carla olhou para o caderno novamente. Uma parte dela, aquela parte racional e respeitadora da privacidade alheia, dizia para não mexer. Era de Roberto, pessoal. Mas outra parte, uma parte curiosa que ela mal reconhecia, sussurrava que não haveria problema em dar uma olhadinha. Só para ver se era importante, só para saber se ele precisaria daquilo urgentemente em Manaus. Foi essa segunda voz que venceu. Carla abriu o caderno. As páginas eram preenchidas com a letra familiar de Roberto. Aquela letra meio inclinada, com letras miúdas e caprichadas. Não era um caderno de trabalho. As primeiras palavras que ela leu fizeram seu coração acelerar. Diário pessoal de Roberto Mendes, janeiro de 2025. Se estou escrevendo isso é porque finalmente encontrei coragem para organizar os pensamentos que me atormentam há tanto tempo. Carla engoliu seco. Roberto tinha um diário? Por que ela não sabia disso? E mais importante, o que ele escrevia ali que ela não podia saber? O semáforo abriu, mas Carla mal percebeu. Uma buzina atrás a fez reagir, e ela seguiu em frente, mas sua mente já estava longe do trânsito, longe da manhã cinzenta de São Paulo. Suas mãos tremiam levemente no volante. Ela precisava ler aquilo, precisava entender. Na primeira oportunidade, ela saiu da rodovia e parou em um posto de gasolina. Estacionou, desligou o motor e, com o coração disparado, começou a ler o diário do marido. O que ela descobriria nas próximas páginas mudaria tudo. Carla crescera em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, filha de um padeiro português e uma professora brasileira. Sua infância fora simples, mas feliz, marcada pelo cheiro de pão fresco todas as manhãs e pelas histórias que a mãe contava antes de dormir. Desde pequena, Carla tinha uma imaginação fértil e adorava escrever. Sonhava em ser escritora, mas a vida a levara para a publicidade, um caminho mais seguro, como seu pai sempre dizia. Conheceu Roberto na USP, no segundo ano da faculdade. Ele viera de Goiânia para estudar agronomia. Roberto sempre fora um homem reservado. Não era de falar muito sobre seus sentimentos, sobre seu passado. Carla sabia o básico, filho único, criado pela mãe depois que o pai os abandonara quando ele tinha 8 anos. Crescera em um bairro simples de Goiânia, estudara em escola pública, ganhara uma bolsa para a universidade por mérito. Era um sobrevivente, alguém que lutara por cada conquista. Carla admirava isso nele. Admirava sua força silenciosa, sua determinação. Nunca questionara o fato dele não gostar de falar sobre o passado. Achava que era dor, trauma de um pai ausente. O namoro começara de forma casual, em uma festa da faculdade. Roberto era amigo de um amigo de Carla. Eles conversaram a noite toda, descobrindo gostos em comum. Música brasileira, cinema, literatura. Ele tinha um jeito calmo de falar, uma inteligência aguçada que a fascinava. No terceiro encontro, ele a beijou debaixo de uma árvore no campus. Foi um beijo doce, lento, que fez Carla sentir borboletas no estômago. Ela soube, naquele momento, que tinha se apaixonado. Eram jovens, cheios de sonhos, e o mundo parecia um lugar cheio de possibilidades. Casaram-se no último ano da faculdade. Uma cerimônia simples em Ribeirão Preto, com poucos convidados. Do lado de Roberto, apenas a mãe, Dona Marta, uma senhora baixinha de olhos tristes, que abraçou Carla como se ela fosse a filha que nunca tivera. Carla sempre se perguntara por que Roberto não tinha mais família, mais amigos da época de Goiânia. Ele dizia que perdera contato com todos, que a vida seguira e as pessoas se distanciaram. Parecia razoável. Afinal, São Paulo ficava longe. As pessoas seguem caminhos diferentes. Os primeiros anos de casamento foram de construção. Roberto conseguiu um bom emprego em uma empresa de consultoria ambiental. Carla trabalhava em uma agência de publicidade pequena, mas promissora. Compraram um apartamento de 2 quartos na zona oeste de São Paulo,
Nada luxuoso, mas era deles. Quando Marina nasceu, 2 anos depois do casamento, Carla sentiu que a vida finalmente fazia sentido. Segurava aquele serzinho minúsculo nos braços e olhava para Roberto, vendo nele o mesmo deslumbramento. Eles eram uma família agora, completos. Pedro nasceu 2 anos depois. Com 2 filhos pequenos e a carreira de Roberto decolando, Carla decidiu trabalhar de casa, pegando projetos freelance. Não se arrependia. Adorava ser mãe, adorava ver os filhos crescerem. Roberto era um pai presente quando podia, mas trabalhava muito. Viajava frequentemente para projetos em outros estados. Carla às vezes sentia falta de mais atenção, de mais conversa, mas entendia. Ele estava construindo um futuro melhor para a família. Era o que importava, ou era o que ela dizia a si mesma. Com o passar dos anos, a rotina se instalou. Uma rotina confortável, mas monótona. Jantar às 7 da noite. Netflix nos fins de semana. Férias em julho na praia. Aniversários, natais, páscoas. A vida se tornara previsível e Carla não sabia dizer quando exatamente parara de ter conversas profundas com Roberto. Quando parara de perguntar como ele se sentia de verdade, além do tudo bem automático. Eles funcionavam como uma máquina bem azeitada, cada um cumprindo seu papel. Mas em algum lugar no meio disso, talvez tivessem esquecido de continuar se descobrindo. Houve momentos em que Carla sentiu que algo não se encaixava. Pequenas coisas. A vez que encontrou uma foto antiga de Roberto adolescente, e ele ficou nervoso, tirando-a de sua mão dizendo que não gostava de fotos antigas. A vez que receberam uma carta de Goiânia e ele a rasgou sem abrir, dizendo que era propaganda. A forma como ele mudava de assunto sempre que Carla tentava perguntar sobre a infância dele. Ela atribuía tudo ao trauma do pai ausente, a dor de um menino que crescera sem figura paterna. Nunca imaginou que pudesse haver algo mais. Dona Marta falecera 5 anos atrás, um AVC súbito. Roberto ficara arrasado, mas mesmo no velório, mesmo nos momentos de dor, ele permaneceu fechado. Não chorou na frente de ninguém. Apenas apertava a mão de Carla com força e olhava para o caixão com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Carla pensou que era a forma dele de sofrer. Todo mundo lida com a perda de maneiras diferentes. Na época, ela tentou consolá-lo, mas ele se afastou gentilmente, dizendo que precisava de espaço. Depois do enterro, ele nunca mais falou sobre a mãe. E agora, ali, sentada naquele posto de gasolina, com o diário aberto nas mãos, Carla começava a perceber que talvez nunca tivesse conhecido Roberto completamente. As primeiras páginas do diário eram datadas de 2 meses atrás, janeiro de 2025. Roberto escrevia sobre conflitos internos, sobre um passado que o assombrava. Escrevia sobre culpa, sobre mentiras. Vivo há tanto tempo com esse peso que às vezes esqueço como é respirar sem ele, dizia uma passagem. Carla sentia o estômago revirar. Que peso! Que mentiras! Com mãos trêmulas, ela virou a página e continuou lendo, sem imaginar o abismo que estava prestes a se abrir diante dela. O diário começava com uma data, 15 de janeiro de 2025. Hoje acordei com o mesmo pesadelo. São Paulo está em chamas e eu corro pelas ruas procurando por ele. Sempre acordo antes de encontrá-lo. Faz 28 anos que carrego isso. 28 anos desde aquela noite em Goiânia. Às vezes acho que estou ficando louco. Olho para Carla e para nossos filhos e me pergunto o que fariam se soubessem. Se descobrissem quem eu realmente fui. Não sou o homem que eles pensam que sou. Carla parou de ler por um momento. Suas mãos tremiam tanto que teve que apoiar o caderno no volante. Goiânia, 28 anos atrás. Roberto teria 19 anos na época. O que acontecera? Ela fez as contas rapidamente. Era 1997. Roberto estava no primeiro ano de faculdade quando eles se conheceram em 1999. O que quer que tivesse acontecido fora antes disso, antes de ele vir para São Paulo. Ela respirou fundo e continuou lendo, mesmo que cada palavra parecesse um punhal. Eu tinha 19 anos e achava que sabia tudo.
Mãe trabalhava de dia e de noite para me sustentar depois que meu pai nos deixou. Eu deveria estar estudando, me preparando para o vestibular. Mas me envolvi com as pessoas erradas. Tiago, principalmente. Ele era mais velho, tinha 23 e parecia ter tudo resolvido. Dinheiro fácil, carro importado, roupas de marca. Eu queria ser como ele. Queria tirar minha mãe daquela casa miserável, dar a ela uma vida melhor. Tiago me ofereceu essa chance. Carla sentia náusea subindo pela garganta. Roberto envolvido com pessoas erradas. Dinheiro fácil. Ela conhecia essas palavras. Sabia o que geralmente vinham depois. Continuou lendo, incapaz de parar, como se estivesse olhando para um acidente de carro. Horrorizada, mas sem conseguir desviar o olhar. Roberto escrevia sobre como começara a fazer entregas para Tiago. Pequenas coisas no início, depois coisas maiores. Ele não detalhava o que eram essas entregas, mas Carla não era ingênua, sabia do que se tratava. Na noite de 15 de junho de 1997, tudo desmoronou. Tiago pediu para eu fazer uma entrega grande. Disse que se tudo desse certo, eu ganharia dinheiro suficiente para sair daquela vida. Seria minha última vez. Eu acreditei nele, como um idiota. Encontrei com os compradores em um galpão abandonado na periferia. Mas era uma armada. Os policiais estavam lá. Houve tiroteio. Tiago estava comigo. Ele não sobreviveu. Levou 3 tiros. Vi ele cair no chão. Vi o sangue se espalhando. Consegui fugir no meio do caos. Corri até não conseguir mais respirar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Carla, embaçando sua visão. Ela limpou os olhos com as costas da mão e continuou. Roberto escrevia sobre as semanas seguintes. Como se escondeu, mudou a aparência, evitou sair de casa. Como sua mãe, sem entender nada, pensou que ele estava doente. Como ele viu nos jornais que a polícia procurava por 2 jovens envolvidos no esquema de substâncias ilícitas. Como descobriu que Tiago era mais do que apenas um conhecido da polícia, era procurado por diversos delitos graves. Minha mãe nunca soube. Ela já sofria tanto. Não podia colocar mais peso em seus ombros. Decidi que precisava sumir de Goiânia. Estudei feito um louco, prestei o vestibular da USP. Quando recebi a notícia da aprovação, foi como ganhar uma segunda chance. São Paulo era longe o suficiente. Ninguém me conhecia lá. Eu poderia recomeçar, ser outra pessoa. Ser o filho que minha mãe merecia. Prometi a mim mesmo que deixaria aquilo tudo para trás. E deixei, ou tentei. Carla fechou o caderno por um momento, apoiando a testa no volante. Não conseguia processar o que estava lendo. Roberto, seu marido Roberto, tinha se envolvido com substâncias ilícitas quando jovem. Tinha estado presente quando alguém fora morto. Tinha fugido da polícia. 23 anos de casamento e ela não fazia ideia. Absolutamente nenhuma ideia. Quem era o homem com quem ela dormia todas as noites? Quem era o pai de seus filhos? Será que o conhecia mesmo ou apenas conhecia a versão que ele quisera mostrar? Ela pegou o celular, pensando em ligar para Roberto. Mas fazer o que exatamente? Confrontá-lo por telefone enquanto ele estava no aeroporto? Gritar, chorar, exigir explicações? E se alguém ouvisse? E se ele realmente fosse perigoso? Essa ideia a deixou gelada. Não, Roberto não era perigoso. Era o homem que levava os filhos para andar de bicicleta nos domingos, que chorava assistindo filmes tristes, que cuidara dela quando teve pneumonia ano passado. Ele não podia ser, mas era. O diário estava ali, com sua própria letra, suas próprias palavras. Carla abriu o caderno novamente. Precisava ler até o fim. Precisava entender. As próximas páginas falavam sobre os anos em São Paulo, como Roberto trabalhara duro para enterrar o passado. Como conhecer a Carla e se apaixonara, mas sempre com medo de que ela descobrisse. Como cada vez que ela perguntava sobre Goiânia, ele sentia pânico. Amo minha esposa mais do que tudo. Ela é a melhor parte de mim, mas vivo com medo de perdê-la, medo de que um dia o passado me alcance.
Medo de que ela me olhe com nojo quando souber a verdade. As palavras perfuravam o coração de Carla. Roberto tinha medo de perdê-la. E agora? Agora o quê? Ela deveria simplesmente fingir que não leu? Guardar esse segredo terrível? Ou confrontá-lo, arriscar destruir a família que construíram? Os filhos, Marina e Pedro, eles também mereciam saber? Ou era melhor protegê-los da verdade? Carla não tinha respostas. Apenas uma dor profunda e esmagadora no peito, e a sensação de que o chão sob seus pés tinha sumido, deixando-a caindo em um abismo sem fim. Ela olhou pela janela do carro. As pessoas enchiam tanque, compravam café, seguiam com suas vidas normais. Ninguém ali sabia que o mundo de Carla tinha acabado de desmoronar. Ninguém ali sabia que ela acabara de descobrir que o marido não era quem ela pensava. Com mãos trêmulas, ela guardou o diário na bolsa, deu partida no carro e seguiu para casa. Mas sabia que nada seria como antes. Nunca mais. O caminho de volta para casa foi um borrão. Carla dirigiu no piloto automático, mal registrando os semáforos, as curvas, o trânsito. Sua mente estava presa naquelas palavras. Não sou o homem que eles pensam que sou. Quando finalmente estacionou na garagem do prédio, ficou sentada no carro por longos minutos, apenas respirando. Marina e Pedro estariam acordados agora. Teria que fingir normalidade. Sorrir, fazer café, perguntar sobre os planos do dia. Como faria isso com esse peso esmagador no peito? Subiu pelo elevador como um autômato. Abriu a porta do apartamento e o cheiro familiar de café fresco a atingiu. Marina estava na cozinha, ainda de pijama, com os cabelos castanhos presos em um coque bagunçado. Oi, mãe, fiz café. O pai conseguiu embarcar tranquilo? Carla forçou um sorriso. Sim, querida, tudo certo. Sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, artificial, mas Marina não pareceu notar. Pedro apareceu da sala com o celular na mão. Bom dia, mãe. Vou para o cursinho, tá? Ele pegou uma banana da fruteira e saiu jogando a mochila nas costas. Carla serviu-se uma xícara de café, mas o líquido tinha gosto de cinzas na boca. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando pela janela. Marina estava falando sobre uma prova de processo civil, mas as palavras chegavam distorcidas, como se viessem de muito longe. Mãe, você está bem? A voz da filha a trouxe de volta. Carla piscou. Estou sim, só cansada. O trânsito estava terrível. Marina deu um sorriso compreensivo. Imagino. Bom, vou tomar banho e depois vou para a biblioteca. Preciso estudar. Beijos, mãe. E desapareceu pelo corredor. Sozinha na cozinha, Carla tirou o diário da bolsa. Parte dela queria jogá-lo fora, fingir que nunca o vira. Mas outra parte mais forte precisava ler até o fim. Precisava saber toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Abriu na página onde havia parado. Roberto continuava falando sobre os anos em São Paulo, sobre como construíra uma vida honesta. Trabalhei duro para ser alguém digno de Carla. Cada conquista profissional era uma forma de provar para mim mesmo que não era mais aquele garoto assustado de Goiânia. As páginas seguintes detalhavam momentos da vida deles. O nascimento de Marina, como Roberto chorara de felicidade ao segurar a filha pela primeira vez, mas também de medo. Olhei para aquele rostinho perfeito e pensei, e se ela um dia descobrir quem eu fui? E se minha filha um dia tiver vergonha de mim? O nascimento de Pedro, 2 anos depois. A compra da casa que tanto sonharam, as férias em família. Tudo contado sob a perspectiva de um homem que vivia com um segredo, com uma culpa constante. Era de partir o coração. Mas então, nas páginas mais recentes, datadas de fevereiro, o tom mudava. Recebi uma mensagem hoje, de um número desconhecido. Dizia apenas, sei quem você é. Sei o que aconteceu em Goiânia. Meu sangue gelou. Depois de 28 anos, achei que estava seguro, estava enganado. Carla sentiu o estômago revirar. Alguém estava ameaçando Roberto? Continuou lendo, as palavras saltando da página com uma urgência nova. Não sei quem é essa pessoa. Não sei o que quer. Estou apavorado.
Se isso vier à tona, perderei tudo. Meu emprego, minha família, minha vida. Nas páginas seguintes, Roberto descrevia mais mensagens. Vinham a cada semana sempre do mesmo número. Nunca diziam claramente o que queriam. Apenas lembravam Roberto de que seu passado não estava tão enterrado quanto ele pensava. A mensagem de hoje dizia: Tiago tinha família, sabia? Uma irmã. Ela merece saber a verdade. Sinto como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. A irmã de Tiago. Ela me culpa? Quer vingança? Ou quer apenas respostas? Não sei qual seria pior. Carla fechou o diário novamente, sentindo-se enjoada. Então não era apenas o passado de Roberto que vinha à tona. Alguém estava ativamente trazendo-o de volta. Alguém o estava ameaçando. Ela pegou o celular, pensando em ligar para ele novamente. Mas o que diria? Oi, amor. Li seu diário secreto e descobri que você se envolveu com substâncias ilícitas quando adolescente e agora alguém está te ameaçando? Não. Ela precisava pensar. Precisava entender completamente a situação antes de agir. Respirou fundo e voltou ao diário. Havia mais. Decidi que preciso encarar isso. Não posso viver fugindo para sempre. Não posso deixar que isso destrua minha família. Marquei um encontro com a pessoa que está me mandando mensagens. Será semana que vem, em um café público. Quero saber o que ela quer. Quero pedir perdão se for isso que pode trazer paz. Tiago está morto por minha culpa. Eu o convenci a continuar naquele caminho. Fui eu que disse que faríamos mais uma entrega. Se não fosse por mim, talvez ele estivesse vivo hoje. Carrego essa culpa todos os dias. Carla sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Roberto carregava isso sozinho há tanto tempo. Não importava o erro que cometera quando adolescente. Ele claramente sofrera por isso durante décadas. Mas ao mesmo tempo, a raiva e a confusão ainda estavam lá. Por que ele nunca confiara nela? Por que nunca dividira esse fardo? Eles eram casados, parceiros, ou pelo menos ela achava que eram. Agora percebia que talvez Roberto nunca tivesse se aberto completamente. Sempre havia uma parede entre eles, uma parte dele que ela nunca acessara. E agora entendia por quê. A última entrada do diário era de uma semana atrás. O encontro foi hoje. Vi a irmã de Tiago pessoalmente. Ela se chama Luciana. Tem os mesmos olhos dele. Durante todo o tempo em que conversamos, tudo o que eu conseguia ver eram os olhos de Tiago me olhando enquanto ele morria naquele chão frio. Luciana disse que não quer me prejudicar, só quer entender o que aconteceu. Contei tudo a ela. Chorei pela primeira vez em anos. Ela também chorou. No final, ela disse uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Meu irmão fez escolhas ruins. Você também. Mas vocês eram jovens e o mundo os devorou. Não quero sua vida destruída. Só queria um fechamento. Me ofereceu perdão, não sei se mereço. Carla fechou o diário pela última vez. Suas emoções eram um turbilhão. Raiva, tristeza, compaixão, confusão. Roberto tinha encontrado a irmã de Tiago. Tinha pedido perdão. Estava tentando fazer as pazes com o passado, mas ainda não tinha contado nada a ela. Ainda a mantinha no escuro, e isso doía mais do que tudo. Ela olhou para o relógio. Roberto deveria estar embarcando agora. Estaria no ar por 3 horas, até chegar a Manaus. Ela tinha esse tempo para decidir o que fazer, para decidir se confrontaria o homem que amava ou se guardaria isso para si mesma, para decidir se ainda o amava depois de tudo que descobrira, porque, no fundo, não tinha certeza. Carla passou o resto da manhã em um estado de choque silencioso. Tentou trabalhar em um projeto de design que tinha pego como freelance, mas as palavras na tela do computador não faziam sentido. Sua mente estava presa no diário, nas revelações, na mentira que sustentava seu casamento. Por que era isso, não era? Uma mentira. Roberto construíra toda uma vida, toda uma identidade em cima de omissões e segredos. E ela, ingênua, acreditara em tudo. Nunca questionara, nunca desconfiara. Sentia-se uma idiota. Marina saíra cedo para a biblioteca.
Pedro voltara do cursinho, almoçara rapidamente e saíra novamente para encontrar amigos. A casa estava silenciosa demais. Carla caminhava de um cômodo para outro sem objetivo, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Cada objeto na casa parecia contaminado agora. As fotos de família na parede da sala, a cama onde dormiam, a cozinha onde faziam refeições juntos. Tudo parecia falso, como um cenário de teatro montado para enganá-la. Como reconstruir uma vida depois de descobrir que ela fora erguida sobre fundações podres? Ela se pegou pensando em momentos específicos. Aquela vez, 5 anos atrás, quando um colega de trabalho de Roberto comentara casualmente em um churrasco que achava ter visto Roberto em uma reportagem antiga sobre substâncias ilícitas em Goiás. Roberto dera risada, dissera que todo mundo tem um sósia e mudara de assunto. Carla não pensara mais nisso, mas agora percebia. O colega tinha razão. Não era um sósia, era Roberto de verdade. E quantos outros momentos como esse existiram que ela simplesmente ignorou? Às 3 da tarde, o celular de Carla vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Cheguei bem em Manaus, hotel é bom, reunião amanhã cedo, te amo. 3 frases curtas, factuais, sem emoção real. Carla olhou para a mensagem por longos minutos, sem responder. Suas mãos tremiam segurando o celular. Parte dela queria responder normalmente, manter a farsa. Mas outra parte, raivosa e magoada, queria confrontá-lo imediatamente. Digitou e apagou várias respostas antes de finalmente enviar. Que bom, boa sorte amanhã. Frio, distante, mas era o máximo que conseguia oferecer no momento. Decidiu sair de casa. Precisava andar, pensar, respirar ar puro. Pegou a bolsa e as chaves e saiu, sem destino certo. Acabou no parque próximo à casa deles, onde costumavam levar as crianças quando eram pequenas. Sentou-se em um banco, observando crianças brincarem nos balanços, pais empurrando carrinhos, cachorros correndo soltos na grama. Vida normal. Pessoas normais com problemas normais. Por que sua vida não podia ser assim? Por que tinha que ser tão complicada? Por que Roberto não podia ter sido simplesmente honesto desde o início? Mas então pensou, e se ele tivesse sido? E se, quando se conheceram na faculdade, Roberto tivesse contado sobre seu passado logo de cara? Ela teria se envolvido com ele? Provavelmente não. Ela tinha 20 anos, vinha de uma família conservadora, era uma menina certinha que nunca quebrara regras na vida. Um cara com passado daquele tipo, ela teria fugido correndo. Então, em certo sentido, a mentira de Roberto possibilitara que eles ficassem juntos, possibilitara Marina e Pedro, possibilitara 23 anos de casamento, na sua maioria bons. Era possível odiar uma mentira, mas ser grato por suas consequências? Carla ficou no parque até o sol começar a se pôr. O céu de São Paulo ganhava tons de laranja e rosa, raro em uma cidade tão cinzenta. Ela pensou em ligar para alguém, conversar sobre o que descobrira. Mas com quem? Não podia contar para os filhos. Seria devastador. Não podia contar para as amigas. Era íntimo demais, complicado demais. E sua família? Seu pai teria um ataque se soubesse. Estava sozinha nesse dilema, exatamente como Roberto estivera sozinho com seu segredo durante décadas. Talvez, pensou amargamente, eles fossem mais parecidos do que ela imaginava. Quando voltou para casa, Marina estava fazendo jantar. Oi, mãe, fiz macarrão. Pedro já comeu e saiu de novo. Carla forçou um sorriso. Obrigada, querida. Estou sem muita fome, mas vou comer um pouco. Sentaram-se juntas à mesa. Marina falava animadamente sobre uma discussão interessante que tivera com colegas sobre direito constitucional. Carla tentava prestar atenção, mas suas respostas eram monossilábicas. Marina finalmente notou. Mãe, sério, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com você e o pai? Carla sentiu as lágrimas ameaçarem vir. Como sua filha podia ser tão perceptiva? Está tudo bem, amor. Só cansada. Mas Marina não era criança mais. Tinha 21 anos.
Estudava para ser advogada. Sabia quando alguém estava mentindo. Mãe, eu conheço você. Algo está errado. Se quiser conversar... Deixou a frase no ar. Carla apertou a mão da filha. Obrigada, querida, mas estou bem. Só preciso descansar. Marina pareceu não acreditar, mas não insistiu. Terminaram o jantar em silêncio. Mais tarde, deitada sozinha na cama de casal, Carla pegou o diário novamente. Releu as páginas, procurando algo que tivesse perdido, alguma pista sobre o que fazer. Mas não havia respostas ali. Apenas a dor de um homem que cometera erros terríveis quando jovem e passou a vida inteira tentando compensá-los. Carla entendeu, naquele momento, que estava em uma encruzilhada. Podia destruir tudo, confrontar Roberto publicamente, talvez até ir à polícia, ou podia engolir a verdade, viver com ela como Roberto vivera todos esses anos. Ou havia uma terceira opção, confrontá-lo em particular, dar a ele chance de explicar e decidir juntos como seguir em frente. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Roberto. Precisamos conversar quando você voltar. É importante. Enviou antes de poder se arrepender. A resposta veio minutos depois. Está tudo bem? Os meninos? Você? Carla digitou. Todos bem, mas precisamos conversar. Sobre nós. Pausa longa. Então. Você está me assustando, Carla. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Não é por mensagem. Quando você voltar. E desligou o celular, seu coração batendo forte. Agora estava feito. Roberto sabia que algo estava errado. E em 3 dias, quando ele voltasse, tudo viria à tona. Para o bem ou para o mal. Na manhã seguinte, Carla acordou cedo, mas não descansada. Passara a noite em claro, a cabeça girando com pensamentos e cenários. Como seria a conversa com Roberto? Ele negaria? Admitiria tudo? Ficaria com raiva por ela ter lido o diário? Tentaria justificar o passado ou simplesmente imploraria perdão? E ela? Como reagiria? Gritaria, choraria, expulsaria ele de casa? Ou seria compreensiva, perdoaria, tentaria reconstruir? Não tinha respostas. Apenas um medo profundo do desconhecido que estava por vir. Porque, independentemente do resultado, as coisas nunca mais seriam as mesmas entre eles. O celular vibrou com mensagens de Roberto ao longo do dia. Ele estava claramente preocupado. Reunião foi bem, mas não consigo parar de pensar na sua mensagem. Por favor, me diga que não é nada grave. E depois, Carla, você está me ignorando? Estou preocupado. E mais tarde, se for algo que fiz, me desculpa. Podemos resolver quando eu voltar. Carla respondia coisas vagas. Não é nada que não possa esperar. E estou apenas pensando sobre nossa relação. Conversamos no domingo. Estava sendo cruel, sabia disso, mas também estava magoada demais para ser gentil. Marina e Pedro perceberam a tensão. No jantar, Pedro perguntou diretamente: vocês vão se separar? Carla quase engasgou com a comida. O quê? Não, por que você perguntaria isso? Pedro deu de ombros. Sei lá, mãe. Você está estranha desde que o pai viajou. E ele mandou mensagem perguntando se eu sabia de alguma coisa. Parece que vocês estão brigados. Marina concordou. É, mãe. Dá para sentir a tensão. Você mal toca no celular quando o pai manda mensagem. Carla suspirou. Não podia mentir para os filhos, mas também não podia contar a verdade. Estamos apenas passando por um momento difícil, mas vamos resolver. Não se preocupem. Tem outra pessoa? A pergunta de Marina foi direta, cortante. Carla olhou chocada para a filha. Não, claro que não. Então é o pai que tem outra? Pedro dessa vez. Carla balançou a cabeça veementemente. Não, não é nada disso. É complicado. Questões do passado que precisam ser resolvidas, mas não envolve ninguém além de nós dois. Marina e Pedro trocaram olhares, claramente não convencidos, mas deixaram o assunto morrer. O resto do jantar foi tenso e silencioso. Depois, Carla ouviu os filhos conversando no quarto de Marina. Acho que é sério dessa vez.
Será que eles vão se separar? Espero que não. Não agora, quando estamos começando nossas vidas. A culpa esmagou Carla. No sábado, Carla decidiu fazer algo que nunca fizera antes: investigar. Se ia confrontar Roberto, queria ter todos os fatos. Queria saber se o diário contava toda a verdade ou se havia mais. Foi até o home office de Roberto, um pequeno quarto nos fundos do apartamento. Ela raramente entrava ali, era o espaço dele. Mas agora vasculhou gavetas, arquivos, papéis. Procurava, não sabia bem o quê. Evidências? Mais segredos? Encontrou documentos de trabalho, contas pagas, fotos antigas. E então, no fundo de uma gaveta, dentro de uma caixa de sapatos velha, encontrou. Eram recortes de jornal, amarelados, datados de junho e julho de 1997. Operação policial resulta em tiroteio e morte em Goiânia. Jovem procurado por envolvimento com o tráfico de substâncias ilícitas. Havia uma foto, granulada, preto e branco, de um rapaz de 19 anos, Roberto. Mais novo, magro, cabelos mais longos, mas era ele, não havia dúvida. Carla sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no chão do escritório, os recortes espalhados ao redor. Por que Roberto guardara aquilo? Como lembrança, como punição, um lembrete constante de quem ele fora? Era doentio, era triste, era humano. Havia mais na caixa, cartas, velhas escritas à mão. Carla reconheceu a letra de Dona Marta. Abriu uma delas. Era datada de agosto de 1997. Meu filho, estou tão aliviada que você conseguiu a bolsa para São Paulo. Sei que tem sido difícil para você aqui depois de tudo o que aconteceu. Não entendo completamente o que se passou, mas confio em você quando diz que foi um erro estar no lugar errado na hora errada. Você é um bom menino, Roberto. Sempre foi. Não deixe esse momento definir sua vida. Vá para São Paulo. Estude. Seja alguém. Faça-me orgulhosa. Carla sentiu lágrimas nos olhos. Dona Marta sabia. Talvez não de tudo, mas sabia o suficiente. E mesmo assim acreditara no filho, apoiara sua mudança. Ele partiu de seu amor incondicional que Roberto conseguira reconstruir sua vida. Havia outra carta, mais recente, datada de 2 meses antes da morte de Dona Marta. Roberto, sei que meus dias estão contados. Os médicos não precisam me dizer, eu sinto. E há algo que preciso te dizer antes de partir. Perdoo você. Pelo que quer que tenha acontecido em 1997, pelo segredo que você carrega, eu perdoo. Sei que tem vivido com culpa. Vejo isso em seus olhos cada vez que me visita. Mas, meu filho, você pagou o suficiente. Construiu uma vida linda. Tem uma família maravilhosa. Carla e as crianças te amam. Não deixe o passado destruir o presente. Você merece ser feliz. Eu te amo. Sempre amei. Sempre amarei. Sua mãe. Carla chorou ali, no meio dos papéis e memórias de seu marido. Dona Marta sabia. Perdoara. E morrera levando o segredo. Carla entendeu então que o que Roberto fizera não era apenas sobre proteger a si mesmo. Era sobre proteger a memória da mãe, proteger os filhos, proteger a vida que construíra com tanto esforço. Não justificava a mentira, mas a contextualizava. Ela guardou tudo de volta na caixa, fechou a gaveta e saiu do escritório. Sentia-se exausta, emocional, mas também estranhamente mais leve, porque agora tinha a história completa. E com a história completa, podia tomar uma decisão informada. Decidiu que precisava de um conselho. Ligou para sua irmã mais velha, Beatriz, que morava em Campinas. Sempre fora próxima de Bia, que era psicóloga e tinha uma sabedoria tranquila sobre a vida. Marcaram de se encontrar no domingo de manhã, antes de Roberto voltar. Carla não contaria todos os detalhes, mas precisava de orientação. Precisava de alguém para dizer se estava sendo racional ou emocional demais. Se deveria perdoar ou se separar. Se deveria contar aos filhos ou guardar o segredo também. Porque agora, ironicamente, Carla também carregava um segredo e entendia pela primeira vez o peso que Roberto sentia. No sábado à noite,
Carla finalmente respondeu às mensagens preocupadas de Roberto com algo mais substancial. Encontrei algo que me deixou abalada. Não é traição, não é doença, não é nada que ameace nossa família imediatamente, mas é sério e precisamos conversar cara a cara. Por favor, confie em mim e espere até domingo. A resposta dele veio rápida. Você está me assustando, Carla, mas vou respeitar seu pedido. Chego domingo às 8 da noite. Te amo, não importa o que seja. Carla olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Eu também te amo. Sempre amei. É isso que torna tudo tão complicado. Passou o resto da noite pensando em como começaria a conversa. Então, sobre você ter fugido da polícia há 28 anos? Não. Muito agressivo. Achei seu diário e precisamos falar sobre Goiânia. Melhor, mas ainda confrontador. Roberto, eu sei sobre 1997. E antes que você entre em pânico, não estou aqui para te julgar. Estou aqui para entender. Talvez. Mas será que realmente não estava ali para julgar? Será que uma parte dela não queria confrontá-lo, fazê-lo se sentir mal por ter mentido durante todos esses anos? Carla não sabia mais quem era, o que queria, o que sentia. O domingo se aproximava como uma tempestade inevitável, e ela estava no meio do oceano, sem barco, sem boia, apenas tentando manter a cabeça acima da água. O domingo amanheceu ensolarado, ironicamente lindo para um dia que prometia ser um dos mais difíceis da vida de Carla. Ela acordou cedo e foi encontrar Beatriz em um café no Ibirapuera. Bia já estava lá quando chegou, com seu jeito calmo e sorriso acolhedor. Elas se abraçaram longamente. Pelo telefone você pareceu desesperada. O que está acontecendo? Carla respirou fundo e começou a contar. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Que descobrira um segredo grave sobre o passado de Roberto, que ele mentira por omissão durante todo o casamento, que agora não sabia se podia confiar nele novamente. Beatriz ouviu em silêncio, tomando seu café, com aquela expressão neutra que aprendera na profissão. Quando Carla terminou, Bia ficou quieta por um momento, pensando. Então falou com a voz suave, mas firme. Carla, você precisa responder algumas perguntas antes de confrontá-lo. Primeiro, esse segredo prejudica você ou os meninos de alguma forma direta e atual? Ele está em perigo? Vocês estão em perigo? Carla pensou. Não, acho que não. Foi algo do passado que ele deixou para trás. Bia assentiu. Segunda pergunta. Você ainda o ama? Não o homem que você pensava que ele era, mas o homem real, com falhas e passado obscuro? Essa pergunta foi mais difícil. Carla ficou em silêncio, revirando a xícara vazia nas mãos. Amava Roberto? Claro que sim. Mas era o amor suficiente quando a confiança estava quebrada? Eu acho que sim, mas não sei se posso perdoá-lo. Bia se inclinou para a frente. Perdão não é um interruptor que você liga ou desliga, Carla. É um processo. E você não precisa decidir isso agora, mas precisa decidir se quer ter essa conversa com ele buscando entendimento ou buscando briga. Se for para entender, vá com o coração aberto. Se for para brigar, talvez não devesse ir ainda. Terceira pergunta, continuou Beatriz. E a mais importante, se a situação fosse invertida, se você tivesse um segredo terrível do passado, como gostaria que Roberto reagisse ao descobrir? Carla nunca pensara por esse ângulo. Como reagiria? Gostaria que ele a ouvisse primeiro antes de julgar. Gostaria de chance de explicar, de contextualizar. Gostaria que ele visse tudo o que construíra depois do erro, não apenas o erro em si. Eu se gostaria de compreensão, de uma chance de me explicar. Bia sorriu gentilmente. Então dê a ele o que você gostaria de receber. Não significa que tem que perdoar imediatamente, mas significa ouvi-lo de verdade. Elas ficaram mais uma hora conversando. Beatriz compartilhou histórias de casais que atendera em terapia, casais que superaram traições, mentiras, crises profundas. O que destrói relacionamentos não são necessariamente os erros, disse Bia, mas a incapacidade de se comunicar sobre eles.
Se você e Roberto conseguirem ter essa conversa honestamente, sem ataques, sem defensividade, vocês têm chance. Mas ambos precisam estar dispostos a serem vulneráveis. Ele admitindo seu passado. Você admitindo sua dor e medo. É a vulnerabilidade mútua que reconstrui pontes. Carla anotou mentalmente tudo. Sabia que Bia estava certa. A conversa dessa noite definiria o futuro do casamento. Quando voltou para casa, eram quase meio-dia. Marina e Pedro estavam na sala, vendo um filme. "Mãe, cadê você?" Pedro perguntou. "Fui tomar café com a tia Bia." Marina olhou curiosa. "Tudo bem? Você parece melhor." Carla forçou um sorriso. "Estou. Só precisava conversar sobre umas coisas. Vocês almoçaram?" "Pedimos pizza," Pedro respondeu. "Separamos uns pedaços para você na cozinha." Carla agradeceu e foi comer, apesar de não ter fome. O dia se arrastou. Ela tentou se distrair limpando a casa, assistindo TV, lendo, mas nada funcionava. Sua mente estava fixa nas 8 da noite. Às 7, Carla tomou um banho longo, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. Vestiu algo confortável, jeans e uma blusa simples. Não queria parecer que estava se arrumando para uma ocasião especial, mas também não queria parecer desleixada. Estava nervosa como nunca. Pior do que no dia do casamento. Pior do que quando deu à luz. Porque naqueles momentos, por mais assustadores que fossem, ela sabia que o resultado seria positivo. Agora, não tinha certeza de nada. Roberto podia reagir mal. Podia negar tudo. Podia explodir. Ou pior, podia confirmar tudo e pedir o divórcio antes que ela pudesse. Às 7h30, Roberto mandou mensagem dizendo que o voo tinha pousado e ele estava pegando um táxi. Chegaria em 30 minutos. Carla sentiu o estômago revirar. Marina entrou na cozinha onde Carla estava parada, olhando para o nada. "Mãe, você tem certeza que está bem? Parece que vai desmaiar." Carla segurou a mão da filha. "Estou bem, querida. É uma conversa difícil que vou ter com seu pai. Mas vamos ficar bem, não se preocupe." Marina não pareceu convencida, mas beijou a mãe na testa. "Estou aqui se precisar, tá?" E voltou para o quarto. Carla agradeceu mentalmente por ter filhos tão maduros e compreensivos. 8 horas. A chave girou na fechadura. Roberto entrou arrastando a mala, com a aparência cansada de quem viajou o dia inteiro. Ele viu Carla parada na sala e seu rosto mudou imediatamente. Preocupação, medo, confusão. "Oi, amor." Ele se aproximou, mas hesitou antes de beijá-la como se não soubesse se seria bem-vindo. Carla deu um beijo rápido nele, mais por hábito que por carinho. "Oi, como foi a viagem?" "Foi boa. A reunião foi bem. Mas, Carla, pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo." "Esses 3 dias foram um inferno." Sua voz tremia levemente. Carla apontou para o sofá. "Senta, precisamos conversar." Roberto palideceu visivelmente. Sentou-se na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas, nervoso. Carla sentou-se à frente dele, na poltrona, mantendo distância. Precisava de espaço físico para ter essa conversa. Respirou fundo e começou. "Roberto, na quinta-feira, quando te deixei no aeroporto, achei algo no carro. Algo que você esqueceu." Roberto franziu a testa, confuso. "O quê? Meu tablet, documentos?" "Seu diário." As palavras saíram baixas, mas firmes. Roberto congelou. A cor drenou completamente de seu rosto. "Meu... o quê?" "Seu diário pessoal. Caiu do seu bolso. Eu li, Roberto. Li tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto parecia ter parado de respirar. Seus olhos arregalados, boca entreaberta, ele simplesmente olhava para Carla como se ela tivesse acabado de dizer que o mundo estava acabando. E, de certa forma, para ele, estava. "Carla, Sua voz falhou. Ele tentou de novo. "Eu posso explicar." "Eu sei sobre Goiânia," Carla continuou, sua própria voz tremendo agora. "Sei sobre Tiago. Sei sobre o que aconteceu em 1997.
Sei sobre as mensagens que você recebeu. Sei sobre Luciana. Sei tudo, Roberto. E agora preciso que você me explique por quê. Por que você nunca me contou? Roberto colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas que escorriam entre seus dedos. Carla nunca o vira chorar assim, nem no funeral da mãe dele. Era de partir o coração, mas ela não se moveu. Precisava que ele falasse primeiro. Depois de longos minutos, Roberto levantou o rosto, vermelho e molhado. Eu tinha tanto medo, ele sussurrou. Medo de te perder, medo que você me odiasse, medo que nossos filhos descobrissem que o pai deles era um bandido. Eu construí uma vida inteira tentando ser diferente daquele garoto de 19 anos e funcionou, até agora. Roberto levantou-se do sofá, incapaz de ficar parado. Começou a andar de um lado para outro da sala, as mãos nos cabelos, o rosto ainda molhado de lágrimas. Você leu o diário, então sabe. Sabe que eu fiz escolhas horríveis quando era jovem, que me envolvi com gente perigosa, que estava presente quando Tiago morreu. Sua voz estava rouca, quebrada. Carla o observava, seu próprio coração apertado, mas mantendo-se firme. Sim, eu sei. Li tudo. Mas o que eu não sei é por que você nunca confiou em mim o suficiente para me contar. Roberto parou de andar e olhou diretamente para ela. Porque eu tinha vergonha, Carla. Vergonha profunda, corrosiva. Cada vez que olhava para você, para nossos filhos, para a vida que construímos, eu via o contraste gritante com quem eu fui. E tinha pavor de que, se você soubesse, veria apenas o garoto idiota de Goiânia, não o homem que me tornei. Ele se sentou novamente, dessa vez no braço do sofá, mais perto dela. Quando conheci você na faculdade, eu era recente de São Paulo. Estava tentando recomeçar, ser outra pessoa. E então me apaixonei, desesperadamente. Você era tudo o que eu queria ser, pura, honesta, de família boa. Como eu poderia manchar isso com meu passado sujo? Carla sentiu lágrimas nos próprios olhos agora. Mas, Roberto, casamento é sobre honestidade. É sobre dividir fardos. Você não acha que eu merecia saber? Que merecia a chance de decidir se queria estar com você, conhecendo toda a verdade? Merecia, ele admitiu, a voz baixa. Claro que merecia. Mas eu era jovem e egoísta e apavorado. E quanto mais tempo passava sem contar, mais impossível se tornava. Como você conta para sua esposa de 5 anos de casamento que mentiu desde o início? Como conta para a mãe dos seus filhos que o pai deles foi procurado pela polícia? O momento certo nunca chegou. Ou talvez nunca houvesse um momento certo. Houve silêncio por um momento. Depois Carla perguntou, sua voz mais suave agora. Me conta, desde o começo, não pelo diário, por você. Quero ouvir de você. Roberto respirou fundo e começou. Falou sobre crescer sem pai, sobre a mãe que trabalhava demais, sobre sentir-se perdido e com raiva do mundo, sobre conhecer Tiago, que parecia ter todas as respostas, todo o dinheiro, toda a confiança. Eu só queria ser como ele. Não entendia que ele era uma ilusão, uma fantasia construída em cima de crimes. Achei que podia pegar atalhos, ficar rico rápido, tirar minha mãe da pobreza. Falou sobre as primeiras entregas. Como era fácil no começo. Pegar uma mochila, levar de um lugar para outro, ganhar dinheiro. Eu me sentia poderoso, sabe? Pela primeira vez na vida tinha dinheiro no bolso. Podia comprar roupas legais, convidar garotas para sair. Minha mãe perguntava de onde vinha o dinheiro. Eu dizia que era bico de informática. Ela acreditava porque queria acreditar. Sua voz estava carregada de arrependimento. Demorei 6 meses para entender a gravidade do que estava fazendo. E quando entendi, já estava fundo demais. Tiago dizia que eu sabia demais, não podia sair. E eu tinha medo dele. Medo do que faria se eu tentasse parar. Então veio a noite de junho de 1997. Roberto descreveu cada detalhe. O galpão abandonado. Os compradores, que na verdade eram policiais disfarçados.
o momento em que perceberam que era uma armadilha. Tiago gritando para correrem, o som dos tiros. Eu vi ele cair, Roberto disse, sua voz quebrando. Vi o sangue, vi a vida saindo dos olhos dele. E corri. Corri como um covarde, deixando-o ali. Nem tentei ajudá-lo. Apenas corri. Ele cobriu o rosto com as mãos novamente, os ombros tremendo. Carla sentiu uma compaixão profunda, apesar de tudo. Era um garoto assustado que tomara decisões terríveis e pagara o preço em culpa durante quase 3 décadas. As semanas seguintes foram as piores da minha vida, Roberto continuou. Não podia sair de casa. Via meu rosto em jornal, não claramente, mas sabia que era eu. Minha mãe perguntava o que estava errado. Eu dizia que era gripe. Então estudei. Estudei como um maníaco. Fiz o Enem sabendo que tinha que sair de Goiás. Tinha que desaparecer. Quando passei para a USP, foi como ganhar na loteria. São Paulo era grande o suficiente para me esconder, longe o suficiente para recomeçar. Ele olhou para Carla. E deu certo. Construí uma vida honesta. Trabalhei duro. Nunca mais encostei em nada ilegal. Tornei-me o homem que você conhece. Mas então vieram as mensagens, Carla disse. Vi no diário. Alguém te encontrou. Roberto assentiu. Luciana, a irmã de Tiago. Ela me procurou nas redes sociais há alguns meses. Não sei como me achou. Talvez tenha contratado um detetive. No início fiquei apavorado. Achei que fosse chantagem ou ameaça. Mas ela só queria respostas. Queria entender o que aconteceu com o irmão dela. Ele sumiu de casa uma noite e nunca voltou. Ela tinha 16 anos na época. Nunca teve um fechamento. Roberto se levantou novamente, foi até a janela, olhando para a noite de São Paulo lá fora. Marquei de encontrá-la. Contei tudo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mais difícil que essa conversa agora. E ela? Carla perguntou. Como ela reagiu? Chorou, Roberto respondeu. Mas depois me disse algo que nunca vou esquecer. Disse que o irmão dela fez escolhas ruins, assim como eu. Que éramos jovens em um mundo que não nos dava muitas chances. Que ela não me culpava pela morte dele, mas culpava o sistema que levou 2 garotos a acharem que substâncias ilícitas eram a única saída da pobreza. Me ofereceu perdão. Eu não sei se mereço, mas ela me deu. Roberto voltou a se sentar, mas dessa vez no sofá ao lado de onde Carla estava. Mais perto, mas ainda mantendo respeito pelo espaço dela. Depois disso, decidi escrever o diário. Precisava botar tudo para fora, organizar os pensamentos, decidir se contaria a você ou não. E ia contar? Carla perguntou, sua voz quase um sussurro. Roberto olhou nos olhos dela. Honestamente, não sei. Parte de mim queria. Estava cansado de carregar isso sozinho. Mas outra parte tinha medo de perder você. De perder tudo. Acho que ia continuar adiando até que alguma coisa forçasse minha mão. Como aconteceu agora. Você ia me deixar viver uma mentira para sempre? Carla sentiu a raiva voltando. Ia deixar nossos filhos crescerem sem saber quem o pai deles realmente é? Não é mentira, Roberto protestou. O homem que você conhece é real. É quem eu sou. O passado foi outra vida, outra pessoa. Mas ainda é parte de você, Carla retrucou. Você não pode separar o presente do passado como se fossem entidades diferentes. Tudo que você fez, bom ou ruim, te trouxe até aqui. E eu merecia saber toda a história, não apenas a versão editada que você decidiu me mostrar. Roberto baixou a cabeça. Você está certa. Desculpa por ter mentido por omissão. Desculpa por não ter confiado em você. Desculpa por ter sido um covarde. Ele levantou os olhos novamente e Carla viu genuíno arrependimento ali. Mas Carla, por favor, não desiste de nós. Eu sei que magoei você. Sei que quebrei sua confiança. Mas posso consertar isso. Podemos consertar isso. Juntos. Carla ficou em silêncio, processando tudo. Parte dela queria perdoá-lo imediatamente, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a parte que estava ferida e traída, não conseguia fazer isso ainda. Roberto, eu preciso de tempo.
ela disse finalmente. Isso é muito. 23 anos de casamento e eu descubro que você tem um passado criminal que escondeu de mim. Não dá para simplesmente engolir isso e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu entendo, ele disse rapidamente. Quanto tempo você precisa? Dias? Semanas? Eu espero. O tempo que for necessário. Carla balançou a cabeça. Não sei. Não sei quanto tempo vai levar para eu processar isso. Para decidir se consigo confiar em você novamente. Roberto estendeu a mão hesitante, e Carla, depois de um momento, a pegou. Era a primeira vez que se tocavam além do beijo mecânico quando ele chegara. Suas mãos juntas, Roberto falou, sua voz firme, mas emocionada. Carla, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você e nossos filhos. Tudo o que fiz nos últimos 25 anos foi para ser digno de vocês, para ser o homem que vocês merecem. Cometi erros no passado, erros horríveis, mas não sou mais aquele garoto. Não sou mais aquele homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Estou aqui. Vou lutar por nós, se você me deixar. Carla apertou a mão dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sabia se eram lágrimas de tristeza, raiva, alívio ou amor. Talvez fossem todas essas coisas misturadas. O que sabia é que a conversa não estava terminada. Era apenas o começo de um longo processo de cura e reconstrução, se é que era possível reconstruir. A noite seguiu em conversas tensas, mas necessárias. Roberto respondia a cada pergunta de Carla com paciência e honestidade, mesmo quando doía. Ela perguntou sobre cada detalhe. Quantas entregas fizera, quanto dinheiro ganhara, se alguém mais sabia. Apenas minha mãe suspeitava, ele admitiu. Mas ela nunca me confrontou diretamente. Acho que tinha medo do que ouviria. Depois que vim para São Paulo, ela decidiu acreditar na versão de que eu tinha estado no lugar errado na hora errada. Era mais fácil para ela, para nós dois. Carla sentiu uma pontada de tristeza por Dona Marta, que morrera carregando esse peso. Ao mesmo tempo, admirava a mulher por ter protegido o filho com amor incondicional. Às 11 da noite, estavam exaustos. Marina e Pedro tinham saído discretamente mais cedo, percebendo que os pais precisavam de privacidade. Carla sabia que teria que conversar com eles em algum momento, mas não agora. Agora mal conseguia processar suas próprias emoções, quanto mais explicar tudo aos filhos. Roberto olhou para ela incerto. Eu vou dormir no sofá, se você preferir. Carla hesitou. A cama de casal que dividiam há mais de 2 décadas, de repente, parecia um campo minado. Mas também não queria banir o marido do próprio quarto. Não precisa, ela disse finalmente. Mas não estamos bem, Roberto. Preciso que você entenda isso. Vou dormir na cama, mas isso não significa que está tudo perdoado. Eles se prepararam para dormir em silêncio. Roberto tomou banho primeiro, Carla depois. Quando ela saiu do banheiro, ele já estava deitado do seu lado da cama, virado para a parede. Carla deitou-se do lado dela, também de costas para ele. O espaço entre eles no colchão parecia um abismo intransponível. Ela ouvia a respiração dele, tentando identificar se estava acordado ou dormindo. Por fim, a voz dele veio, baixinha no escuro. Carla, obrigado por me ouvir. Sei que não mereço, mas... Obrigado. Ela não respondeu. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque não confiava na própria voz. Eventualmente, a exaustão os venceu e ambos dormiram, mas separados por muito mais que alguns centímetros de colchão. Na segunda-feira de manhã, a vida tinha que continuar. Roberto precisava ir trabalhar. Carla tinha projetos para entregar. Marina e Pedro tinham aulas. A normalidade da rotina contrastava brutalmente com o caos interno. No café da manhã, todos estavam silenciosos. Marina e Pedro trocavam olhares preocupados, mas não perguntavam nada. Roberto se despediu com um beijo rápido na testa de Carla, hesitante. Te ligo mais tarde? Ela assentiu. Quando a porta fechou atrás dele, Marina explodiu. Tá, o que está acontecendo? Vocês mal se olharam no café, isso é sério?
Carla suspirou. É complicado, filha, mas vamos ficar bem. Só estamos resolvendo algumas coisas. Pedro não pareceu convencido. Se vocês vão se separar, é melhor falar logo. Melhor que ficar nessa tensão horrível. Não vamos nos separar, Carla disse, surpresa pela própria certeza na voz, porque até aquele momento não tinha certeza de nada. Mas dizendo em voz alta, percebeu que era verdade. Não importava o quão magoada estivesse, não importava o quão grande era a mentira, ela não queria jogar fora 23 anos de casamento sem lutar. Estamos passando por um período difícil. Descobri algo sobre o passado do seu pai que me abalou, mas vamos superar. Só preciso de tempo para processar. Marina se aproximou e abraçou a mãe. Se precisar conversar, estou aqui. Pedro também se juntou ao abraço. Nós te amamos, mãe, e amamos o pai. O que quer que seja, vamos passar juntos. Carla sentiu lágrimas nos olhos. Seus filhos lindos, maduros, compreensivos, se conseguiam ver além das dificuldades, ela também conseguiria. O dia passou devagar. Carla tentou trabalhar, mas sua produtividade era zero. Roberto mandou algumas mensagens ao longo do dia. Nada profundo, apenas check-ins. Como você está? Pensando em você. Te amo. Carla respondia brevemente, mas não com frieza. Estava tentando, pelo menos. À tarde, decidiu ir caminhar no parque novamente. Precisava clarear a mente. Enquanto andava, pensou em tudo que Beatriz dissera no domingo, sobre perdão ser um processo, sobre vulnerabilidade mútua, sobre comunicação. Será que ela e Roberto conseguiriam reconstruir a confiança? Será que ela conseguiria olhar para ele sem pensar no passado sombrio? Mas então, pensou em tudo que ele construíra depois daquele passado. 25 anos de vida honesta, um trabalho respeitável, uma família linda. Roberto não usara o erro do passado como desculpa para continuar errando. Usara como motivação para ser melhor. Isso não apagava o erro, mas mostrava caráter. Mostrava que pessoas podiam mudar, evoluir, crescer. Carla lembrou-se de uma frase que Beatriz dissera: julgue as pessoas pelo melhor delas, não pelo pior. O pior de Roberto acontecera há quase 3 décadas. O melhor dele estava presente nos últimos 25 anos. Qual versão ela escolheria focar? Quando voltou para casa, encontrou Marina estudando na sala. Mãe, posso fazer uma pergunta? Carla sentou-se ao lado da filha. Claro. Marina hesitou, depois falou. Você e o pai ainda se amam? De verdade, não apenas por hábito? Carla pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, ainda amamos. Mas amor não é sempre suficiente, Marina. Relacionamentos também precisam de confiança, respeito, honestidade. E estamos trabalhando nesses aspectos agora. Mas o amor ainda está lá. Sempre esteve. Marina pareceu aliviada. Que bom, porque seria estranho ter pais separados agora, depois de tanto tempo. Não que a gente não fosse entender, mas eu sei, Carla interrompeu gentilmente. E vamos fazer o possível para não chegar a isso. À noite, quando Roberto chegou do trabalho, Carla o recebeu com algo que não dera nos últimos dias. Um abraço de verdade. Ele pareceu chocado, mas retribuiu, segurando-a como se ela fosse quebrar. Obrigado, ele murmurou em seu ouvido, por não desistir ainda. Carla se afastou e olhou nos olhos dele. Ainda estou magoada, Roberto. Que ainda vai levar tempo para eu confiar plenamente em você novamente. Mas decidi que vou tentar. Vou tentar porque 23 anos juntos significam alguma coisa. Porque nossos filhos significam alguma coisa. E porque, no fundo, acredito que você é um homem bom que cometeu erros quando jovem. Roberto teve lágrimas nos olhos. Vou passar o resto da vida compensando isso. Prometo. Eles jantaram juntos com Marina e Pedro, e a tensão estava menor. Não desaparecera completamente, mas estava mais leve. Conversaram sobre coisas cotidianas, escola, trabalho, planos para o fim de semana. Era um começo, um pequeno passo em direção à normalidade. Depois do jantar, Carla e Roberto sentaram-se no sofá. Ela tinha mais perguntas.
E se outros descobrirem? Luciana pode ter contado para alguém, ou pode decidir ir à polícia. Você pensou nisso? Roberto assentiu. Pensei. E se acontecer, vou lidar. Não vou fugir novamente. Se tiver que pagar pelo que fiz, pagarei. Mas, Carla, crimes prescrevem. Aconteceu há 28 anos. Legalmente, provavelmente, não podem mais me processar. Mas, moralmente, Carla pressionou. Você acha que deveria se entregar? Confessar? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Parte de mim acha que sim, que seria a coisa certa a fazer. Mas outra parte pensa em você e nos meninos, em como minha prisão afetaria vocês. É egoísta? Não sei, Carla admitiu. Acho que não há resposta certa aqui. É uma área cinzenta moral. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Roberto falou. Vamos fazer terapia de casal? Acho que poderia nos ajudar a navegar isso. Carla concordou imediatamente. Sim, acho que precisamos. Não vamos conseguir resolver tudo sozinhos. E assim começaram a traçar o caminho de volta um para o outro. Seria longo e difícil, mas não impossível. As semanas seguintes foram de altos e baixos. Alguns dias, Carla acordava e sentia que conseguiria perdoar Roberto e seguir em frente. Outros dias, a raiva e a mágoa voltavam com força total e ela mal conseguia olhar para ele. Roberto respeitava seus humores, dando espaço quando necessário, oferecendo apoio quando ela permitia. Eles começaram terapia de casal com uma psicóloga recomendada por Beatriz. As sessões eram intensas, dolorosas, mas também libertadoras. Era a primeira vez que conversavam abertamente sobre tudo, sem medo de julgamento ou retaliação. Na terceira sessão, a terapeuta, doutora Paula, fez uma pergunta difícil. Roberto, você disse que sente culpa pelo que aconteceu com Tiago. Mas e quanto a Carla? Você sente culpa por tê-la mantido no escuro todos esses anos? Roberto ficou quieto, depois assentiu lentamente. Sinto muito. Eu roubei dela a escolha de conhecer toda a verdade desde o começo. Roubei dela a agência sobre a própria vida. E isso é tão grave quanto qualquer outro erro que cometi. Carla sentiu algo se soltar dentro dela ao ouvir isso. Era a admissão que precisava ouvir. Que ele entendia não apenas que mentira, mas por que aquilo era tão prejudicial. Doutora Paula então se virou para Carla. E você, Carla, consegue ver alguma razão pela qual Roberto agiu dessa forma, além de egoísmo ou covardia? Carla pensou. Acho que ele tinha medo. Medo genuíno de que eu o deixasse. E sendo honesta, se ele tivesse me contado logo quando nos conhecemos, eu provavelmente teria deixado. Então, em um sentido perverso, a mentira possibilitou nosso casamento. Possibilitou nossos filhos. E agora, estou em uma posição estranha de ser grata pelas consequências da mentira, mesmo odiando a mentira em si. Doutora Paula assentiu. Essa ambiguidade é normal e saudável. Vocês não precisam ter respostas pretas ou brancas. A vida raramente é assim. Com o tempo, Carla começou a entender melhor a perspectiva de Roberto. Não justificava a mentira, mas contextualizava. Ela também começou a compartilhar suas próprias inseguranças e medos. Às vezes, tenho medo de que você tenha outros segredos, de que isso seja apenas a ponta do iceberg. Roberto assegurou firme. Não há outros segredos, Carla. Isso era tudo. E não vou mais esconder nada de você, prometo. Eles fizeram um pacto naquela sessão. Honestidade brutal dali em diante, não importa o quão difícil fosse. Sem mais omissões, sem mais mentiras pequenas que se acumulam em grandes traições. Marina e Pedro eventualmente perguntaram o que estava acontecendo. Carla e Roberto decidiram juntos contar uma versão editada da verdade. Seu pai teve um passado difícil antes de me conhecer. Fez algumas escolhas ruins quando era jovem. Eu descobri recentemente e estamos trabalhando através disso. Não contaram os detalhes específicos. Marina e Pedro não precisavam saber sobre substâncias ilícitas ou mortes, mas deram contexto suficiente
para que entendessem que havia um problema real sendo enfrentado. Para a surpresa de ambos, os filhos foram incrivelmente compreensivos. Todo mundo erra, pai, Pedro disse. O importante é quem você é agora. Marina concordou. E você sempre foi um ótimo pai. Isso não muda só porque você fez coisas ruins há 30 anos. Aos poucos, a vida voltou a um novo tipo de normal. Não era o mesmo de antes. A inocência tinha sido perdida, a confiança cega não existia mais. Mas talvez fosse um normal melhor, mais honesto, mais real. Carla e Roberto conversavam de verdade agora, sobre coisas profundas, medos, sonhos, arrependimentos. Descobriram facetas um do outro que não conheciam antes. Roberto compartilhou histórias da infância que nunca contara. Carla admitiu inseguranças que sempre escondera. Estavam, pela primeira vez em anos, realmente se conhecendo, não apenas coexistindo. 3 meses após a descoberta do diário, Luciana entrou em contato novamente. Mandou mensagem para Roberto pedindo para se encontrar. Dessa vez, Roberto perguntou a Carla se ela gostaria de vir junto. Acho que sim, Carla disse. Quero conhecer a pessoa que te ajudou a confrontar o passado. O encontro foi em um café no centro de São Paulo. Luciana era uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos pretos cortados curtos e olhos que lembravam Roberto das fotos de Tiago. Era desconfortável no início, mas aos poucos a conversa fluiu. Luciana falou sobre o irmão, como ele fora carismático, mas problemático desde criança. Como a família tentara ajudá-lo, mas ele sempre escolhera o caminho errado. Não estou dizendo que meu irmão merecia morrer, Luciana esclareceu. Ninguém merece. Mas também não estou dizendo que Roberto é o único responsável. Tiago fez escolhas. Roberto fez escolhas. Ambos pagaram preços. Um com a vida, outro com 3 décadas de culpa. Ela olhou para Roberto. Eu te perdoei naquele dia que nos encontramos. E continuo perdoando. Não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. E segurar raiva e desejo de vingança só me machucaria mais. Carla sentiu profundo respeito por aquela mulher. Perder um irmão tão jovem e ainda assim encontrar compaixão para perdoar o envolvido? Era extraordinário. No fim do encontro, Luciana abraçou Roberto. Você tem uma família linda. Não desperdice isso carregando culpa para sempre. Meu irmão não gostaria disso. Ele sempre dizia que a vida era curta demais para arrependimentos. Roberto chorou, não de tristeza, mas de alívio. Era como se um peso que carregava há quase 3 décadas finalmente saísse de seus ombros. Carla também abraçou Luciana, agradecendo por ela ter contatado Roberto, por ter trazido à tona a verdade que eventualmente fortaleceu o casamento em vez de destruí-lo. Elas trocaram números e prometeram manter contato. Era uma amizade improvável, nascida de tragédia, mas real mesmo assim. De volta para casa no carro, Carla segurou a mão de Roberto enquanto dirigia. Estou orgulhosa de você, ela disse, por ter enfrentado isso, por não ter fugido novamente. Não poderia ter feito sem você, ele respondeu. Você me deu a força que eu precisava. Mesmo estando magoada, mesmo tendo motivos para me deixar, você ficou. E não vou esquecer isso nunca. Carla sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Nós vamos ficar bem, ela disse, mais para si mesma que para ele. Vai levar tempo, mas vamos ficar bem. E pela primeira vez, desde que lera aquele diário fatídico, ela realmente acreditava nisso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eles fizeram amor. Não foi desesperado ou apaixonado como quando eram jovens. Foi lento, terno, cheio de significado. Era uma reconexão, uma reafirmação de compromisso, uma promessa silenciosa de que escolhiam um ao outro novamente todos os dias, apesar e por causa de tudo. Depois, deitados no escuro, Roberto sussurrou. Obrigado por me dar uma segunda chance. Carla beijou seu ombro. Obrigado por me dar razões para dar essa chance. E dormiram finalmente juntos de verdade, sem o abismo entre eles. O passado ainda estava lá. Não podia ser apagado. Mas não definia mais o presente. Era apenas uma parte da história deles, não a história inteira.
6 meses se passaram desde aquela quinta-feira fatídica no aeroporto. Era setembro agora, e São Paulo ganhava aquela leveza da primavera que fazia todos sorrirem um pouco mais. Carla e Roberto estavam mais fortes do que nunca. A terapia continuava, mas agora as sessões eram mais sobre construir o futuro do que curar o passado. Eles tinham aprendido a se comunicar de verdade, a serem vulneráveis um com o outro, a construírem confiança, não em cima de perfeição, mas em cima de honestidade brutal. Não era fácil. Alguns dias ainda eram difíceis, mas eram difíceis juntos, e isso fazia toda a diferença. Marina estava se preparando para a formatura. A família inteira estaria lá. Carla, Roberto, Pedro, Beatriz e sua família. Até Luciana prometera comparecer, se tornando parte inesperada da vida deles. Na noite antes da formatura, durante o jantar, Marina anunciou que tinha uma surpresa. Decidi qual área do direito quero seguir. Justiça restaurativa. Roberto pareceu confuso. O que é isso? Marina explicou animadamente. É um sistema que foca em reparação de danos e reintegração ao invés de apenas punição. Trabalha com vítimas, ofensores e comunidade para curar, não apenas castigar. Acho que é o futuro do sistema legal. Carla e Roberto trocaram olhares. Sem ter contado os detalhes específicos a Marina, ela havia escolhido exatamente a filosofia que poderia ter ajudado Roberto décadas atrás. Isso é maravilhoso, querida. Carla disse com lágrimas nos olhos. Você vai mudar muitas vidas. Roberto concordou, sua própria voz embargada. Estou muito orgulhoso de você. Marina sorriu sem entender completamente por que seus pais estavam tão emocionados, mas feliz com a aprovação deles. Pedro brincou. Agora preciso escolher uma carreira que salva vidas também. A pressão é grande. Todos riram, e a atmosfera na mesa era leve, cheia de amor e esperança. A formatura foi linda. Marina recebeu honras por suas notas excelentes. Quando chamaram seu nome, toda a família se levantou, gritando e aplaudindo como se fosse um show de rock. Marina subiu ao palco, pegou o diploma e procurou os pais na plateia. Quando encontrou seus olhares, soprou um beijo. Carla chorou lágrimas de orgulho e felicidade. Roberto também. Era um momento de pura alegria, não manchado por segredos ou mentiras. Era real e perfeito de uma forma que só a verdade pode trazer. Depois da cerimônia, tiraram centenas de fotos. A família toda, com Luciana incluída, imortalizada naquele momento de triunfo e união. Na festa de comemoração, Roberto fez um discurso. Falou sobre como estava orgulhoso de Marina, de Pedro, de ter Carla ao seu lado. E então, surpreendentemente, ficou mais sério. Quero dizer algo a vocês, meninos. A vida nem sempre é fácil. Vocês vão fazer escolhas. Algumas serão boas, outras serão ruins. O importante não é ser perfeito. Ninguém é. O importante é, quando você erra, ter coragem de admitir, de se desculpar, de fazer o que pode para consertar, e ter pessoas ao seu redor que te amem, não apesar dos seus erros, mas incluindo eles. Isso é família. Olhou para Carla enquanto dizia a última parte. Ela sorriu com lágrimas nos olhos e levantou sua taça em um brinde silencioso. Nas semanas seguintes, a vida continuou sua marcha, mas havia mudanças sutis. Roberto começou a fazer trabalho voluntário com jovens em situação de risco, ajudando-os a evitar os caminhos errados que ele tomara. Era sua forma de retribuir, de transformar seu erro passado em algo positivo no presente. Carla voltou a escrever, não publicidade, mas contos e crônicas sobre famílias imperfeitas, sobre perdão, sobre recomeços. Encontrou catarse na escrita e descobriu que tinha talento real. Algumas de suas peças foram publicadas em revistas literárias. Era um sonho antigo se realizando de uma forma inesperada. Uma tarde de sábado, Carla estava organizando papéis quando encontrou o diário novamente, o pequeno caderno marrom que tinha mudado tudo. Ficou olhando para ele por um longo tempo, pensando. Então levou até onde Roberto estava na sala. "O que quer fazer com isso?" perguntou, mostrando o diário. Roberto olhou, surpreso.
Não sabia que você ainda tinha guardado. Guardei porque não sabia o que fazer com ele, mas agora acho que sei. Carla foi até a lareira, uma novidade que tinham instalado recentemente, e acendeu uma chama pequena. Vamos queimar, juntos. O passado não precisa mais de um recordatório físico. Está aqui. Tocou sua própria cabeça. E aqui. Tocou o coração. E isso basta. Roberto assentiu. Juntos, eles jogaram o diário nas chamas. Assistiram enquanto as páginas pegavam fogo, as palavras se desintegrando em cinzas. 28 anos de segredo, culpa e medo virando fumaça. Roberto passou o braço pelos ombros de Carla. Obrigado, ele disse, por tudo, por ter lido aquilo, por ter me confrontado, por ter ficado, por ter me dado uma chance de ser honesto finalmente. Carla apoiou a cabeça em seu ombro. Obrigado você por ter sido honesto, mesmo que forçado, por ter lutado por nós, por ter mostrado que pessoas realmente podem mudar. Ficaram ali, assistindo o fogo, até não restar nada do diário além de cinzas. Era um fim, mas também era um começo. Meses depois, em uma manhã qualquer de dezembro, Carla acordou com Roberto já de pé, preparando o café da manhã. Ela desceu de camisola e o encontrou cantarolando enquanto fazia panquecas. Uma novidade. Ele nunca cozinhara antes. "O que é isso?" perguntou divertida. "Estou fazendo café da manhã especial." "Por quê? Qual a ocasião?" Roberto sorriu travesso. "Nenhuma. Só porque te amo e quis fazer algo legal." Carla sentiu o coração aquecer. Essas pequenas coisas, esses gestos inesperados, tinham se tornado comuns depois que decidiram realmente investir no relacionamento. Não esperavam datas especiais para demonstrar amor. Faziam todo dia, de formas pequenas e grandes. Enquanto comiam panquecas queimadas, Roberto ainda estava aprendendo, Carla pensou em quão longe tinham chegado. Daquela manhã no aeroporto, quando seu mundo desmoronara ao ler o diário até aqui. Este momento simples e perfeito de café da manhã em uma manhã de sábado. O caminho fora tortuoso. Houve raiva, dor, lágrimas, discussões. Mas também houve perdão, crescimento, aprendizado e, no final, um amor mais profundo e verdadeiro que antes. Um amor não baseado em fantasia ou ilusão, mas em conhecimento real e completo do outro, imperfeições incluídas, e percebeu que não trocaria isso por nada. Nem pela inocência que perdera, porque o que ganhara em troca, verdade, intimidade real, conexão genuína, valia infinitamente mais. Roberto a puxou para dançar ali mesmo na cozinha, sem música, apenas os dois. Carla riu, deixando-se levar. Dançaram lentamente, embalados apenas pela respiração um do outro e pelos batimentos dos corações sincronizados. "Para onde vamos a partir daqui?" ela perguntou. Roberto a girou suavemente antes de responder. "Para onde quisermos, juntos, sempre juntos." E naquele momento, Carla soube que era verdade. Tinham enfrentado o pior e sobrevivido. Tinham olhado nos abismos um do outro e escolhido ficar. Não havia nada que não pudessem superar agora. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades, e eles o enfrentariam lado a lado, honestamente, corajosamente, completamente, juntos. A vida de Carla e Roberto nos ensina que os relacionamentos reais são construídos não na ausência de problemas, mas na coragem de enfrentá-los juntos. O diário encontrado naquela manhã poderia ter destruído uma família, mas em vez disso, se tornou o catalisador para uma transformação profunda e necessária. Roberto aprendera que esconder quem somos, mesmo com boas intenções, é uma forma de mentira que eventualmente cobra seu preço. Carla aprendera que amar alguém de verdade significa amá-los completamente, incluindo suas sombras e erros passados. Hoje, anos depois daquele fatídico dia no aeroporto, eles são mais felizes do que nunca. Não porque a vida seja perfeita ou porque não existam mais desafios, mas porque aprenderam que a verdadeira intimidade vem da vulnerabilidade. Marina trabalha como advogada em justiça restaurativa, ajudando a curar vidas quebradas pelo sistema legal. Pedro seguiu engenharia como o pai,
mas também faz trabalho voluntário, inspirado pelos pais. Luciana se tornou parte da família, provando que até das maiores tragédias podem nascer conexões significativas. E Carla? Ela nunca mais olhou para aquela manhã no aeroporto com arrependimento. Sim, foi dolorosa. Sim, quase destruiu tudo. Mas também foi o começo da verdade entre eles. E a verdade, por mais dolorosa que seja no momento, sempre nos liberta no final. Eles escolheram o caminho mais difícil, enfrentar, conversar, curar, em vez do caminho fácil de fingir ou desistir. E essa escolha fez toda a diferença. Porque no fim, não são os segredos que nos definem, mas como lidamos com eles quando vem à luz. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa história de Roberto e Carla. Foi o perdão de Luciana, a coragem de Carla em confrontar, a transformação de Roberto? Queremos saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.